Eu fiz um curta uma vez, que eu fiz, acho que foi o primeiro figurino, o segundo figurino que eu fiz na vida. Foi lá em Souza, na Paraíba, do Marcelo Paes de Carvalho. Se chama Nino o nome do filme. E aí tinha umas cenas em preto e branco. E aí eu não tinha noção, porque eu tava começando. Aí eu perguntei pra ele, assumir, né? Claro, ele sabia que eu tava começando e tal. O que é que funcionava pra quando fosse as imagens em preto e branco. Aí ele foi e me explicou, essa cor é boa, essa cor é boa, essa cor é boa. Porque o preto e branco, ele... umas coisas ficam mais escuras, outras mais claras, né? E aí, eu não queria fazer de qualquer forma. Eu disse, não, você vai ter cena em preto e branco, eu preciso pensar. Poderia não ter pensado nisso, né? Poderia só ter comprado a roupa e disse, vai, bota. Mas não, eu fiquei preocupado se vai ficar muito escuro, vai ficar muito claro. Mas eu acho que eu acho que o que faz quando a gente tá iniciando e a gente quer fazer um bom trabalho, eu acho que é isso, assim, não é você admitir, não é achar que já sabe, né? É você entender, você enxergar até onde você vai e conseguir saber se você pode pedir ajuda, se você pode colocar, porque eu sempre pedir ajuda. Porque eu sempre pensei assim, eu não sei se eu queria, uma das coisas, não sei se eu tenho coragem de dirigir um longa, mas eu queria muito, eu sei que tem, todo o Del, se você fez um curto, você faz um longa, a diferença é o tempo. Acabou-se. Não, todo mundo fala isso. Aí eu conversando com o Del, ele falou assim, cara, todo mundo pode fazer tudo. Depende de quanto você se esforça e de quanto você se coloca nisso, assim. Você tá disponível, né? Se você tá e se você tem, e você entender que você entender até onde você vai e até onde as pessoas podem te levar. E uma coisa que o Del falou quando a gente tava no primeiro set, que é o Curta Tuas Cores, que ele falou pra gente assim, ele falou assim, galera, energia passa pro filme. E eu nunca tinha entendido isso até participar de um set caótico. E assistir um filme e assistir o resultado desse set caótico. E entender que essa energia realmente passa. Que isso é uma questão. Cara. Não tem porque não passa, sabe assim. Então, eu me sinto um pouco privilegiado porque eu fui acostumado com sets não caóticos. Eu tive bastante sorte também, poucos sites caóticos. Então, quando eu entrei num set em que o código penal era o checklist da produção, eu me assustei. Sabe? E isso, Código penal. Então as pessoas foram muito maltratadas nesse set, aconteceram muitas questões. Ah, sim. É uma brincadeira que eu faço. Assim. Chegou o set e disse assim, como eu posso maltratar a pessoa? E aí... Joia. E aí eu me assustei, eu falei, cara, será que é isso? Será que... Aí todo mundo falou, não, mas comum, né? Eu pensei, não... Cara, se a gente juntou uns 5 estudantes, uns 10 estudantes, e o cara da Vila, na época da Vila das Artes, o Mário, um dos técnicos lá da Vila, a gente pediu os equipamentos e montou um set com ele, né? Ele chegou pra lá e falou assim, galera, vocês são a produção, a gente era estudante, nosso primeiro, ele falou, galera, vocês são uma das melhores equipes que eu tô vindo aqui a trabalhar com a gente, pela organização e tudo. Eu falei, cara, se a gente na época, que era 6 perrapatos que não sabia ler, né, e conseguiu construir um set em que as pessoas não estão minimamente se matando, porque assim, eu acho que aprenderam bem, né? Um set, ele é realmente um lugar caótico, às vezes, assim. E tudo bem, ele pode ser caótico, ele às vezes tem que ser, às vezes. Mas ele tem que ter uma tranquilidade no caos. No caos, uma paz no caos. Mas o ser caótico não... eu acho que ser caótico não justifica ser ofensivo, escroto. Ser escroto, ser macho... Sabe, assim, esses lugares, assim, não é... Tipo assim, a gente precisa se matar para fazer o filme, não precisa se matar entre si. Não precisa morrer, né? Porque no final do filme, no final do processo, a gente precisa se orgulhar daquilo. Sem dúvida. Eu não quero lembrar eu espero e eu trabalho para que nenhum dos meus filmes sejam lembranças tristes para quem trabalhou, sejam lembranças tristes para quem, sejam lembranças felizes para quem tiver por trás das telas e que levem várias opções para quem. Eu acho que o rolê do set quando um set é muito bom, rola uma saudade assim gigantesca. Sim. Porque são em média, né, um longa, em média 30, 35 dias. Onde você passa a maior parte do tempo com aquelas pessoas, trabalhando, né? Você se apaixona por aquelas pessoas, você odeia aquelas pessoas, tal hora você não quer ver mais. Porém, num bom sentido, né? Ai, não aguento mais te ver, quero dormir, quero... Né? E é cansativo, é caótico, dependendo da locação, sabe? Mas é massa, é um perrengue maravilhoso, porque você vai se orgulhar do resultado, né? Uhum. E assim, eu sempre saio sofrendo de filmes. Nossa. E aí você conhece gente nova, né? É um lugar muito
muito genuíno, porque você tá conhecendo gente, tá conhecendo outras artes, tá trocando ideia, tá vivendo, tá colocando o seu ali, né? Enfim, é bem grandioso falar de um set. Sim. Por detalhes e tal. Engraçado que no Noites, por exemplo, o produtor é o Rico Salles, né? Que é um dos meus melhores amigos. No dia a gente foi entregar a locação, a gente foi ajeitar. Aí no outro dia, eu me lembro, acho que ele falou assim, a gente não vai se falar, né? Pelo menos durante um dia. Só pra não, porque acho que foram uns 5 meses, todo dia, pelo menos umas 2 reuniões por dia. Sabe, assim, e a gente só tinha 4 dias de produção pra gravar, e aí corria atrás de dinheiro. E aí tem que ser crível, né? Você só tem 4 dias, você não pode respirar errado. E aí no último dia, nos 2 últimos dias eu ainda perdi a voz. Eu fiquei sem voz. Não sei. Emoção, acontece. Eu perdi, eu tava falando, e aí eu tinha que orientar os atores, eu tinha que orientar a equipe, eu tinha que dirigir todo mundo. Eu ainda dirigi sem voz, né? Eu tava falando assim, parecendo a tia do Derby. A Raquel Roca. Baixei a Raquel Roca, caralho. A Regina Roca. A Regina. Se liga, eu tava nessa parte. Eu sou muito meme, nossa. Eu tava lá falando pro pessoal. Desculpa, gente, mas é porque corta. E aí, inclusive, existe esse. E aí eu penso nesse set, por exemplo, é que a Rúbia, que tava falando pra vocês, fez um chá diário que foi o que melhorou, assim, a minha garganta. Sabe, existem esses cuidados. Sim. Existe por exemplo, o lanche, assim, sabe, assim, sabe, a divisão lá, a gente tinha um kitzinho, inclusive o kit aparece no filme, porque chega no meio da direção de arte, não dá pra ter comida, não sei o que, aí a gente usou o lanche. Sim, não deu tempo de o lanche. Vai o lanche, mas é isso. E aí, então, assim, eu acho que o set, ele tem esse lugar de ser caótico, mas também ele é muito... Eu me diverti bastante, mesmo eu querendo morrer no final do dia, cansado, assim, que eu me deitava. É um lugar de respeito, né? Acho que todo mundo tem que respeitar a função de todo mundo, o lugar de todo mundo, colaborar com todo mundo. E eu acho que acho que na vida, né? Respeito, a gente anda bem direitinho, cada qual na sua. E eu acho que nesses momentos que vocês estavam filmando, vocês marcavam um determinado horário pra começar, mas vocês não tinham horário pra terminar, né? Porque tem, amor, tem, porque existe uma coisa chamada, você fala, eu falo pra né? Existe uma coisa no audiovisual que chama Ordem do Dia. A gente recebe um papel com o cronograma do dia. 6 horas, café da manhã, 6h15, camarim, 7. Isso é um set que começa às 6 da manhã, né? Um exemplo, né? Rapidinho. 6 às 6h15, café da manhã, 6h15, 7h15, camarim. Enquanto o camarim tá acontecendo, a direção de arte tá montando, a câmera tá sendo montada. E aí tem uma pessoa que fica orquestrando todo esse tempo. Uma pessoa responsável por cada setor. E aí, assim, geralmente o set funciona 12 horas. Um set normal, comum, dentro dos padrões, dentro das normas, ele é 12 horas. E tem set que é mais lindo ainda, que essas 12 horas de trabalho já conta a partir do momento que você sai de casa. E tem set que não, tem set que conta só quando você 6 chega, da manhã né? e 6 da tarde. E aí, assim, 6 da tarde é fechando o caminhão dos equipamentos, não é cortando câmera. Se é de 6 da manhã e 6 da tarde... 5 horas a câmera corta pra poder a galera trocar de roupa, desmontar cenário, que é a desprodução, né? 1 hora pra poder fechar E aí, quando o negócio é organizado, se a gente passa 15 minutos, o que passa de tempo é descontado nos outros dias. Então, isso é muito bem organizado, não é um trabalho pesado, escravizado, Tem outras áreas que acontecem, de 12, 13 horas, 14 de trabalho, que já aconteceu comigo. Mas, enfim... A gente tá falando de audiovisual. Quando for à noite, então já tem um horário que começa, sabendo que vai ter aquelas gravações de Isso, quando é noturna, que é como a pessoa normalmente chama, tem diárias e noturnas. Por exemplo, noites foi noturnas. Então a gente começava às 14. Como a gente era estudante, a gente não fez de 12, a gente fez de 10. Então a gente acabava 11 da noite. Acho que foi de 10 ou foi de 8? Acho que foi de 8. A gente fez a gente ainda tinha menos. Acho que foi de 8 ou foi de 9? 8 ou 10. Era 10, que a gente acabava meia-noite, que era quando a gente deixava o equipamento na instituição. Então era isso. Então, e aí era programado, assim. De manhã a gente tinha. O pessoal chegava 14 às 2 da tarde. E aí a gente deixava a última pessoa meia-noite. O motorista. E aí o motorista da van que entregava a equipe, porque ainda tem isso, assim, a gente também tinha a responsabilidade, enquanto produção, também de deixar as pessoas, aí a gente vai fazendo arranjos. Por exemplo, o ator que faz o protagonista, que é o Ericles Carmo, né, ele era lá ele morava do Aquiraz.
Né? Eita, então pra Mas ele, o set era no BJ? era lá. O set foi 2 ruas depois da minha casa. Sim. Lá a gente fez exatamente num lugar, eu gosto até de falar isso, que a gente fez na rua onde a Dandara, na rua que hoje chama Dandara Catholic. E aí minha tia tem uma casa lá, e aí meu primo morava nela sozinho, e eu falei, e aí primo, vamos lá? Sai aí pra eu gravar um filme na tua casa? Não, aí ele deu o maior valor. E aí eu dormi, e aí o Eric, a gente conversou com ele se ele aceitaria ficar lá, fazer esse mutirão de 4 dias, porque Sim. ele tinha cenas todos os dias, porque às vezes tem atores que eles não vêm todos os dias. Sim. Né? Mas ele era diretão, né? E aí a gente perguntou pra ele, assim, porque assim, não é assim, você não chega, vem os 4 dias, a gente falou, fica à vontade, porque, querendo ou não, Você topa, né? e aí ele aceitou pegar esse combo, assim, esse intensivão, né, porque também tem isso, e também porque eu achei que seria muito complicado pra ele, a produção, assim, deixar Tem ele... mais tempo de deslocamento, né, e tal. pô. Cansativo. E aí ele aceitou, aí ele ficou no meu quarto, hospedado, lá com a minha mãe, minha família cuidando dele, e eu fiquei na casa, né? E aí, com ele, aí algumas pessoas tinham equipe, por exemplo, tinha uma técnica de equipamentos, a Aline, ela tinha um carro, ela combinou, então vem, aí tinha uma galera que morava no caminho dela, a gente combinou com ela, deu o valor de combustível, a ajuda de custo, e ela levava, e aí uma parte que morava perto a gente ia deixar de Uber, né? E no varal da bicicleta. E a van ia, tipo assim, e aí faz aquela rota, a produção faz a rotinha pra deixar todo mundo pra garantir, por exemplo. Porque, por exemplo, se a gente tivesse grana, eu queria que o set fosse até 1 da manhã, que é quando a gente tinha as vans disponíveis do equipamento, que aí a gente deixava só os equipamentos e ia até 1 da manhã pra ganhar mais tempo. Mas a falta de verba não permitia, e aí a gente optou por deixar a segurança das pessoas em primeiro lugar, da galera que tava fazendo a equipe do Noites, que eu acho que era mais ou menos 30 pessoas. No sistema isolado, a gente fez esquema assim, como eu moro no Benfica, aí a Aninha, a produtora, mora no Benfica também, aí ela passava, me pegava com o carro dela tinha um bom bagageiro, aí as coisas iam dentro, aí tinha a rota do Uber, né, que aí tipo 3 atores e tal, não sei o que, aí quem tinha carro ia de carro, né, o Bruno, o diretor, ia com o pai dele, às vezes pegava alguém. Aí o diretor de fotografia também tinha carro, mas às vezes ia com o Bruno. E aí foi tudo carro. Não teve, no sistema não teve. Acho que a gente fez 4 dias, se eu não me engano. 4 dias? Porque é um curta, né? A gente fez 4 dias, a gente fez acho que um dia. Acho que 2 diárias e 2 noturnas. Mas a nossa noturna não era viradona, começava à tarde e terminava à noite, né? É parecido com a nossa, né? E a gente também conseguiu fazer, tipo, como às vezes era interno, a gente conseguia transformar o dia em noite, né? Com a iluminação, fechando as coisas. Que é um dos artifícios bons, né? Uma das opções que a gente queria, porque a casa que a gente fez era muito grande. Era uma casa muito grande. E que a gente, de cenário, só usou a frente e um quarto, né? E aí, o resto da casa dava pra gente usar, tinha um quarto que dava pra ser só da produção, tinha um quarto que dava pra deixar o maquinário, tinha um quarto que dava pra deixar equipamento, tinha cozinha, tinha sala que tinha lá, a gente garantiu lá todo dia um biscoitinho, uma frutinha, uma aguinha, lá pra quem quisesse, né? E aí a casa era bastante grande, então dava pra juntar, deixar separado, e aí ela tinha 2 entradas, uma que era no beco, que foi onde a gente gravou, né? E a frente da casa que era na rua. Então a gente tinha esse espaço interno, e aí uma das opções que a gente queria, eu pensei que a gente, para não aproveitar o dia, eu pensei, vamos cobrir o quarto com um tecido grande, mas mesmo assim não funcionava. Não rolou. Não dava esse efeito de noite, porque tinha que ser noite mesmo, então a gente teve que trabalhar. Então a maioria das cenas a gente trabalhava bastante à noite. Sim. E aí a gente também, por exemplo, como o CCBJ deu um suporte muito grande, a gente, além de verba para alimentação, verba de transporte, a gente tinha um transporte, a gente tinha equipamento, né? Que eles conseguiram. E aí a gente também tinha equipamento de luz, mas a gente não tinha tantos. Então a gente trabalhou com 3 Fresnels, que é uns equipamentos assim bem fortes e coisa. E aí, pro que a gente pensou de fotografia, era insuficiente. Ainda era insuficiente. Seria insuficiente na nossa. Mas aí a gente se virou e aí, hoje, refletindo, eu acho que se a gente tivesse... Eu acho que a falta desses equipamentos de iluminação fez com que ele tivesse essa atmosfera que ele tem. Ajudou na atmosfera. Porque eu acho que a gente estaria muito mais iluminado do que... Pois é, tu falou, você achei que 3 era suficiente. Achei mas era aquilo, tornou-se suficiente. Era aquilo. Porque quando você pensa assim, um filme ele é escuro, só que eu ficava... Como a nossa câmera,
as lentes eram muito boas. Então as lentes pegou muito bem, assim. E aí a gente tava incerto. E a gente não tinha um monitor que é, não sei se o vídeo assiste, o vídeo assistem. E aí quando vocês vão ver making off, normalmente o diretor tá lá com o vídeo assistem, né? Assistindo o que tá sendo na tela. Eu não tinha muito acesso. E aí, como o quarto era muito pequeno pra gente fotografar, então o nosso diretor de fotografia, o Dan Jonathan, que é incrível, né? E ele setava, a gente conversava muito. Eu sentei muito na fotografia, porque eu gosto bastante de fotografia. Então, eu gosto muito de fotografia e de direção de atores. E aí eu fiquei muito na fotografia. Incrível. E aí eu conversava bastante com ele setava, ele orquestrava, eu ia lá, olhava no monitorzinho. A gente até tentou fazer uma junção lá, conectar com uma tela, mas nem isso funcionou. Ficava estranho, assim, não era Tu tava acompanhando só pela câmera mesmo? Só pela câmera. Nossa. E aí a gente foi, e aí eu ia, voltava, analisava, dava ok, então não tinha tanta referência. Quase que na sorte, né? Eu não tinha tanta, mas eu também confiei bastante no trabalho do sem dúvida. Na técnica do que o Dan falava, que ele dizia, não, eu acho que aqui a câmera ela tem uma captação, assim, uma questão técnica, gente, desculpa aí. A captação de cor dela, a gente já tinha feito um teste antes, já tinha deixado no REC 709, com uma captação específica para fotografia, que a gente conseguiria depois mexer e conseguir, por exemplo, se precisasse deixar mais escuro, precisava, mas no final nem precisou. Né? Então, aí tem isso, que aí também foi esse lugar também dessa experiência de tudo, e aí as cores foram funcionando, assim, as cores foram se entrando dentro do que era uma limitação, mas hoje eu enxergo que não era, assim, foi o que era necessário, assim, sabe, os 3x10, assim, e aí tinha os equipamentos, aí, por exemplo, luz de vela era uma pessoa com a mão na frente do monitor, que ficava fazendo o efeito, então. Porque a gente tinha isso, que assim, a gente não tinha tanto equipamento de luz, mas a gente tinha uma equipe de luz muito boa. Sim. A gente tinha uma equipe de gaffer. Cabeças pensantes, né, amor? Tinha uma equipe de gaffer que era muito boa, que se juntou, então tinha a Aline, que era a técnica de equipamentos, porque algum não, a gente tinha o Naldo e tinha o Aline Maria? Aline Ramos. Rodrigues. Rodrigues. Né? Gente, desculpa, a Aline Rodrigues. E o Naldo, que era um dos nossos colegas, e o Vitor, que foi uma equipe que foi muito bom, que a equipe de gaffer é a equipe que monta os equipamentos, assim. O diretor de arte fala, preciso de luz aqui, vai pegar no pesado, assim. Corre! E assim, foi uma galera que se deu muito bem e que se conectou muito com fotografia. Né? Muita gente pra trabalhar. Nossa! É muito assim, tipo assim, não é só quando eu falava, inclusive eu comecei a gente tentou ser muito assertivo dentro do espaço a não mudar as câmeras. A gente sempre setava primeiro a câmera, porque dava um trabalho muito grande para setar a luz, assim, sabe? Então a gente primeiro posicionava a câmera, a gente sentava o enquadramento, sentava a luz, e depois era que a gente ia montar a luz em cima do enquadramento, para poder não ter, porque a câmera é aquilo, muda, faz isso, faz aquilo. E aí era muito mais fácil. Era muito mais fácil ajustar as lâmpadas, os equipamentos de luz, porque como eles eram rotáveis, então dava para afastar mais fácil, dava para girar, dava menos pra complicado do que dimensionar do que a câmera, né? E o espaço era pequeno. Né? E aí teve isso,